Bom, quando a gente analisa o experimento da dupla fenda de Young, que é basicamente isso aqui, você incide uma luz monocromática, ou seja, de apenas um comprimento de onda sobre uma fenda, então essa luz ela se propaga e ela atinge duas novas fendas. E cada abertura dessa, cada fenda, ela se comporta basicamente como uma nova fonte de onda pontual, né? E quando ela... isso aqui eu vou falar depois, mas enfim. É uma nova fonte de onda pontual, essas duas ondas sofrem interferência e aqui numa tela você vê a projeção, o resultado disso. E você vê a formação de franjas claras e escuras, ou seja, clarões e escuridão em determinados pontos. E o que acontece? Vamos lá. Eu quero mostrar que do mesmo jeito que a gente obtém equações para determinar a localização dessas franjas de interferência, a gente pode também obter equações para determinar a intensidade luminosa dessas franjas de interferência. Como é que a gente faz isso? É o seguinte, a gente tem duas ondas luminosas, certo? Que elas estão em fase quando chegam nas duas fendas. Por quê? Justamente porque aqui você ensina uma luz monocromática e quando elas chegam aqui, as duas estão em fase, elas partem em fase. Só que aí a gente vai supor, né, vai tomar que não necessariamente essas ondas vão chegar em fase em todos os pontos dessa tela, né? Então é justamente por isso essa diferença de fase que vai provocar esses clarões e essas partes escuras, né? Dependendo da diferença de fase entre elas, você vai ter pontos claros ou pontos escuros, se há defasagem ou não. Mas enfim, elas saem em fase e elas chegam com a diferença de fase. Então, o que acontece? As componentes, a partir disso a gente pode supor que as componentes dos campos elétricos dessas duas ondas, elas quando chegam em P, elas podem ser dadas por exemplo, para uma onda 1, a componente do campo elétrico o que eu vou chamar de E1, seria igual a E0 seno de ômega t, certo? Isso aqui é como a gente representa normal a componente elétrica de uma onda, né? Do campo elétrico. E a da onda 2 seria E2 é igual a E0 seno de ômega t mais φ. Ou seja, essas duas ondas, ao chegarem num ponto P, elas têm a mesma amplitude, a amplitude é zero, e elas têm a mesma frequência ômega, só que elas não estão necessariamente em fase, elas estão defasadas de φ, né? Então, φ é a constante de fase da onda 2, que eu estou chamando de onda 2 aqui. Então, é o seguinte, a gente precisa combinar essas duas componentes do campo elétrico, tanto a componente da onda 1 quanto a componente da onda 2. E para a gente fazer isso, a gente utiliza um método de fasores. Como é que a gente vai somar essas duas componentes? A gente precisa de um método, e esse método é o método dos fasores. O que são esses fasores? É basicamente isso aqui, você tem um plano, certo? E você pode representar esses campos elétricos por um fasor, que é basicamente um vetor gigante. A gente chama assim, né? E esse fasor, ele tem comprimento. O comprimento desse fasor é igual à amplitude da onda, que nesse caso é zero. Então, vou representar dois fasores aqui, né? O fasor que representa o campo elétrico 1 e o fasor que representa o campo elétrico 2. Aí você tem assim, por exemplo. É zero, que é o comprimento desse fasor. E aqui é zero. Aí, você tem que esse fasor, ele gira, esse vetor, ele gira nesse plano com velocidade ômega, certo? É isso que diz o método dos fasores, com velocidade angular ômega. Então, é o seguinte, aqui eu vou botar esse ângulo aqui é φ, que é a constante de fase, né? E pronto, isso aqui é o que diz o método dos fasores. Vocês vão entender aos poucos, que é a velocidade angular ômega, certo?
Pronto, então aqui você já faz total sentido, porque, veja, os campos elétricos eles vão ser dados pela projeção desses fasores no eixo Y. Vou chamar isso aqui de eixo Y, isso aqui de eixo X. Então, aqui seria o campo elétrico E1 e aqui nós teríamos o campo elétrico E2, certo? Faz total sentido, porque quando a gente projeta esse vetor aqui em Y, o que a gente vai ter é o seguinte, o E0 vezes o seno de ômega t, é justamente o valor de E1, E0 vezes seno de ômega t. E quando a gente projeta esse outro vetor aqui em Y, o que a gente vai ter é justamente isso aqui, ó. O ângulo que está aqui é ômega t mais φ, né? Se a gente formar um triângulo retângulo assim, ó. Certo? Ômega t mais φ, e esse lado aqui seria também o seno de ômega t mais φ vezes o E0. Certo? Então, faz total sentido esse método dos fasores. Então, a partir disso, deixa eu ver se tem mais alguma informação importante para dar. Pronto, aqui é os ângulos de rotação, né, dos fasores. Ômega t para esse caso e ômega t mais φ para o outro caso, do E2, né? E para combinar essas duas componentes, a gente vai somar vetorialmente esses fasores. E para ficar mais fácil de fazer isso, eu vou desenhar outro plano aqui. Desenhar outro plano. Grafite. Vou fazer assim. Primeiro fasor, vou deixar assim, vou deixar eles na posição de soma. Eu quero fazer de uma forma bem geométrica para ficar intuitivo, certo? Eu só desloquei esse fasor para cá, para poder somar de forma geométrica. Lembre que quando a gente ia somar vetores de uma maneira puramente geométrica, a gente posicionava a ponta de um vetor no início do outro vetor e depois ligava igual com igual, ou seja, o início de um com o final do outro. Então, a soma vetorial desses dois vetores é mais ou menos isso aqui. Vejam que é uma linha reta. Grafite. Então, aqui você tem o módulo E0, o módulo E0. E aqui você tem a soma que eu vou chamar de E. Esse E seria justamente a amplitude da onda resultante da combinação dessas duas ondas iniciais. Certo? E aqui a gente vai usar matemática, puramente geometria. Então, tenham paciência, eu quero que seja bem intuitivo pensar dessa forma, certo? Vamos lá, inserir algumas informações aqui. Esse ângulo continua sendo WT. E lembra, o ângulo que esse outro fasor faz com a horizontal é WT mais φ, né? Então, se eu prolongar isso aqui, eu teria que esse ângulo aqui é o φ. Então, se confundiu com E0, mas enfim. Esse ângulo aqui é o φ. Por que esse ângulo é o φ? Veja, eu prolonguei essa linha e o ângulo que esse fasor faz com a horizontal, ou seja, essa horizontal aqui, é φ mais ômega t. Veja, isso aqui é horizontal, está paralela a essa. Então, isso aqui também é ômega t. Então, faz sentido, vai ficar φ vezes ômega t. O φ está aqui. E outra coisa é o seguinte, deixa eu botar mais informações aqui. Eu vou dizer que essa nova onda resultante, ela tem constante de fase que eu vou chamar de beta. A gente vai perceber que esse ângulo beta também está aqui. Isso é beta e isso é beta. Como é que a gente pode perceber isso? Eu vou chamar esse ângulo aqui do meio desse triângulo de x. Existe um teorema que prova isso, mas eu quero que seja de forma intuitiva, porque eu não acho que é um teorema tão conhecido. Então, eu vou chamar esse ângulo do meio aqui de x. E vocês podem ver que aqui é um prolongamento, né? Desse fasor aqui é um prolongamento. Que esse ângulo φ aqui mais o x vai dar justamente um ângulo de 180 graus. Aqui. 180 graus. Então, eu vou colocar x mais φ é igual a 180 graus, que 180 graus equivale a π, né? Π radianos.
Mas antes disso, é fácil provar que esse ângulo aqui também é beta, porque, veja, o módulo desse vetor, ou seja, o tamanho desse vetor, desse fasor, é zero, né? E desse outro fasor também é zero. Então, a gente tem aqui um triângulo isósceles, um triângulo que tem dois lados iguais. Então, se eu passar uma reta aqui perpendicular a essa linha aqui, que representa o E, ou seja, forma 90 graus com essa linha, eu vou estar dividindo esse triângulo em dois, e aqui eu vou ter dois triângulos retângulos de lados idênticos. Então, são dois triângulos que estão posicionados de uma forma diferente, mas esse lado é igual a esse lado, essa hipotenusa é igual a essa, e esse lado aqui visivelmente é o mesmo lado. Então, se esse ângulo aqui é beta, esse ângulo também vai ser beta. E eu vou juntar, junto com essa equação aqui que eu deduzi, a gente pode ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, beta mais o x, que é esse ângulo aqui do meio, vai dar 180. Então, 2β mais x é igual a π, que é 180. Então, se essas duas coisas são iguais a π, essas duas coisas também são iguais. Então, a gente bota aqui 2β mais x é igual a x mais φ. Tá claro? Esse x corta com esse x, 2β é igual a φ. Então, beta é igual a φ sobre 2. Descobrimos o valor do ângulo beta. Por que isso vai ser útil? Porque eu vou usar relações trigonométricas nesse triângulo retângulo aqui. Aqui tem dois triângulos retângulos, certo? Esse e esse outro, que são idênticos. O que é que eu posso saber? Se esse lado aqui equivale a E0, essa hipotenusa é E0 e essa hipotenusa também, consequentemente, é E0, o que é que a gente pode encontrar a partir daqui? Esse cateto aqui, se isso tudo é E, esse cateto aqui vai ser E sobre 2, porque eu dividi igualmente esse lado e esse lado. Esse cateto é sobre 2, essa hipotenusa é 0, e a gente tem esse ângulo que é o beta. Então, o que acontece aqui é E0, por relações trigonométricas, né? E sobre 2, que é esse cateto, é igual a E0 vezes o cosseno de beta, certo? É igual a E0 vezes o cosseno de beta. Só que beta é igual a φ sobre 2. Então, E sobre 2 é igual a E0 vezes o cosseno de φ sobre 2. Então, a gente já achou outra equação aqui. Posso passar esse 2 multiplicando. Então, meu lápis está horrível. Então, que é a amplitude da onda resultante da combinação das duas ondas, é igual a 2E0 vezes o cosseno de φ sobre 2. Pronto. Então, a partir daqui, já temos o valor da amplitude da onda resultante. E aí já é meio caminho andado para encontrar, mais do que meio caminho andado, para encontrar a intensidade luminosa. Porque, lembra, a gente sabe que a intensidade luminosa, ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico dessa onda. A gente nem precisa lembrar de qual é essa constante de proporcionalidade. A gente só precisa lembrar que a intensidade, ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Então, existe uma constante de proporcionalidade, né? Então, a intensidade é igual a uma constante de proporcionalidade vezes o quadrado do campo elétrico. E o que é que a gente pode fazer a partir disso? Se eu já tenho o campo elétrico resultante, eu vou calcular aqui o quadrado, certo? O quadrado vai ser... É só levar isso tudo ao quadrado. Vai ficar 4E0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ sobre 2. E a partir daí, já apareceu esse E0 aqui, né? Então, a gente pode tomar também que... E outra coisa, E0 é a amplitude de cada uma das ondas iniciais, né? Que depois interferiam uma com a outra. Então, a intensidade... existe também a intensidade luminosa inicial, que é quando a gente toma o seguinte, quando a gente tampa uma das fendas e deixa a luz passar só por uma. Aí a gente chama isso de... Aí a intensidade luminosa que toma toda essa tela, a gente diz que é I0, que é a intensidade luminosa inicial, que é justamente que está relacionada com essa amplitude de onda inicial. Então, I0, ela também vai ser proporcional
ao quadrado do campo elétrico inicial. Então, eu tenho essas duas relações aqui. Uma para I final, que é a intensidade final, e uma para a intensidade de luz inicial, que é quando uma das fendas está tapada. Eu não preciso saber quem é essa constante de proporcionalidade, porque eu estou querendo achar uma outra relação. E para eu me livrar dessa constante de proporcionalidade, que eu nem lembro qual é, eu vou dividir esses dois valores. Eu vou dividir I por I0. Quando eu dividir esses dois valores, esse alfa, que essa constante, vai cortar com esse outro alfa. E vai ficar I dividido por I0 é igual a E ao quadrado dividido por E0 ao quadrado. Pronto, encontrei mais uma relação. Então, eu posso fazer eu posso isolar o I, que é o que eu quero descobrir. Então, I é igual a E ao quadrado sobre E0 ao quadrado vezes I0 e substituir o valor de E0 que eu tenho. Então, vai ficar o seguinte, deixa eu baixar aqui agora. Vai ficar o seguinte. I é igual a quem é E ao quadrado, é isso aqui. Então, vai ficar I é igual a 4E0 ao quadrado cosseno ao quadrado de φ sobre 2 vezes I0 dividido por E0 ao quadrado. Corta esse E0 ao quadrado com esse E0 ao quadrado. I é igual a 4 cosseno ao quadrado de φ sobre 2 vezes I0. Pronto. Essa é a relação essa é a equação para encontrar a intensidade luminosa das franjas de interferência, com base apenas na intensidade luminosa inicial, que é se a gente tapasse uma das duas fendas, e a constante de fase φ, né, a diferença de fase entre as duas ondas quando elas chegam no ponto que você quer determinar qual é a intensidade luminosa nesse ponto. É isso.